Fala galera, vamos com mais análise para amanhã, 8 de janeiro, segunda-feira. Vamos começar pela primeira divisão de Portugal, o Estoril contra o Feirense. O Estoril é o 17º colocado. Jogando em casa são 2 vitórias, empatou uma vez, perdeu 4 vezes em casa. Marca menos de um gol de média em casa, o time do Estoril. Sofre um gol e meio de média. E os últimos 5 confrontos do Estoril foram esses. Ele ganhou de 3-2 do Aves, empatou com o Portimonense 0-0, perdeu de 2-0 do Rio Ave. Faz pouquíssimos gols em casa, né? Fez gol só em um jogo dos últimos 5, o time do Estoril. Contra o Feirense, que é o 13º, tá melhor classificado na tabela, mas tá jogando fora de casa. Só ganhou uma vez fora de casa, empatou uma, perdeu 5 vezes. Marca pouquíssimos gols também jogando fora de casa o Feirense. Sofre mais de um gol de média. Vem de uma derrota pro Vitória de Guimarães. São 5 jogos e 5 derrotas nos últimos 5 do Feirense, né? Perdeu pro Sporting, Benfica, Boa Vista, Portimonense. Mas no confronto direto entre eles, o Feirense tá numa posição melhor no campeonato, mas joga fora de casa. Vem de uma campanha pior, só que no confronto direto, nos últimos 16 jogos entre eles, o Estoril ganhou só uma vez, foram 4 empates, consequentemente 11 vitórias do Feirense. Em 4 dos últimos 5 jogos, o Feirense jogando fora de casa, ele ganhou do Estoril. Em 4 dos últimos 5. Tá pagando, todas as casas de aposta estão apostando no Estoril, pagando 1,90, 4,40 para o Feirense, 3,30 o empate. Eu não acho que o time do Estoril vai ganhar esse jogo, pelo retrospecto entre eles, pela classificação na tabela, por mais que a fase do Feirense não seja melhor que a do Estoril, o Estoril também não marca gols jogando em casa. Eu vou de fora empate para esse jogo, ou então um jogo horroroso, abaixo de 2 gols e meio, menos de 3 gols no jogo. Se for para sair gol, eu vou cravar 1-0 do Feirense jogando fora de casa. O segundo jogo das análises é pela primeira divisão da Austrália, o Brisbane contra o Sydney. O Brisbane é o penúltimo colocado, 17º. Só ganhou uma vez jogando em casa, perdeu 5 jogos de 8 que disputou. Marca menos de um gol de média jogando em casa, sofre quase um gol e meio. Nos últimos 5 jogos são 3 vitórias, um empate e uma derrota. Ele vem dessa derrota de 2-0. Ele vem de 3 derrotas consecutivas, na verdade. A vitória faz 5 jogos. Ele ganhou de uma vez, faz 5 jogos. É ruim esse time do Brisbane. Contra um Sydney que é o líder da divisão. São 5 vitórias e uma derrota jogando fora de casa. Essa campanha fora de casa são 5 vitórias. Marcou 12 gols em 6 jogos, 2 gols de média. Sofreu só meio gol de média. Vem de 4 vitórias e uma derrota. Ele ganhou de 4-1 no último jogo. Ele perdeu aqui só um 2-0. Faz 4 jogos que não perde o Sydney. No quarto jogo ele perdeu, jogando fora de casa. Em 4 dos últimos 5 confrontos diretos, o Sydney ganhou. E em 4 desses últimos 5, desses mesmos 5 jogos, no primeiro tempo o Sydney estava ganhando o jogo já. O time do Sydney está a 16 jogos sem perder. E em 5 dos últimos 5, ele ganhou o jogo no primeiro tempo. É um time muito bom para a divisão, esse time do Sydney. Eu vou apostar na vitória do Sydney jogando fora de casa, ou então um jogo abaixo de 2,5. Eu vou cravar um 2-0 para o time do Sydney, jogando fora contra o Brisbane. O terceiro jogo das nossas análises é pela primeira divisão do Egito. O Zamalek, que é o 4º colocado. Essa divisão, o Gustavo comentou esses dias até, eu falei, o velho conhecido Ismaili. Ele velho conhecido de quem? Da gente que conhece a primeira divisão egípcia, o líder dessa divisão é o Ismaili. O Zamalek é o 4º colocado, com o Al-Ahly é o 2º. O Zamalek, jogando em casa, tem 4 vitórias, um empate, perdeu 3 vezes. Marcou 10 gols, sofreu 8 em 9 jogos. Uma média baixa de um gol sofrido, um gol marcado. Contra o Al-Ahly, que tem 4 vitórias, 2 empates, só perdeu uma vez jogando fora o Al-Ahly. Ele marcou 14 gols em 7 jogos, são 2 gols de média. E sofreu 6 gols, menos de um gol de média sofrido. O Zamalek, nos últimos 5, dos últimos 10 jogos, em 5 ele não sofreu gol. E só em 2 dos últimos 10 ele não marcou. Ele marcou gol em 8 dos últimos 10 jogos e não sofreu gol em 5. Contra um Al-Ahly, que passou 4 dos últimos 10 sem sofrer gols, e não deixou de marcar gol em nenhum jogo jogando fora de casa. Em nenhum jogo fora de casa o Al-Ahly deixou de marcar gol. Vem de 3 vitórias e 2 derrotas o Zamalek. Vem de uma vitória de 1-0, perdeu de 1-0, perdeu de 3-1 e 2 vitórias. Contra o Al-Ahly, que vem de uma vitória de 4-0, 2 empates, uma derrota e outra vitória. Considerando essa estatística de gols marcados contra as defesas, o Zamalek tem 80% de chance de marcar gol, contra 50% de chance de sofrer gol nesse jogo.
E o Al-Ahly, por ter feito gol em todos os 10 jogos, os últimos 10 jogos, ele tem 100% de chance estatística de marcar gol, com 60% de chance de sofrer. Eu acho que vai ser um jogo com poucos gols. Eu acho que mesmo jogando fora, o Al-Ahly tem vantagem. Ele tem marcado muito gol fora de casa, o Al-Ahly. O Zamalek não marca tantos gols assim jogando em casa. Eu vou apostar um fora empate para esse jogo, ou então um jogo abaixo de 3,5, mas eu vou cravar um 1-1 para esse jogo, empatando pela primeira divisão egípcia. O último jogo eu não fiz análise, porque não tinha muito dado estatístico para botar. É um amistoso, o Borussia Dortmund contra o Wageningen da Bélgica. Thiago, o Aubameyang que joga, o Borussia vai completo? Eu não tenho a menor ideia. É um amistoso, mas eu tenho certeza que mais 2,5 gols acontecem, talvez mais de 3,5 gols. Beleza, galera? São essas as nossas análises para amanhã, segunda-feira. Um abraço, boa sorte para nós.